Vamos aos destaques de hoje. Polícia captura 72 pessoas foragidas durante o Carnaval de BH. E Milton Nascimento é homenageado no Carnaval Carioca. O carnaval ainda não terminou. A repórter Erlaine Grace conversou com a presidente da Belotour, Bárbara Menuti, sobre a folia em BH. Vamos acompanhar. De maneira geral, a gente vê aí que o trabalho integrado da Prefeitura de Belo Horizonte, junto com os outros órgãos, ele refletiu na organização do carnaval, né? Então, mobilidade, limpeza, segurança, a estruturação também através da Belotour. Então, tudo isso a gente viu reflexo nas ruas de fato e com saldo positivo. As ruas, depois que o bloco passava, foram limpas para que voltasse a funcionalidade. A mobilidade ficou o tempo inteiro atenta para fazer os fechamentos necessários com a segurança prevista. Então a gente vê esse reflexo sim na estruturação aí dos últimos dias de carnaval, que inclusive foram os mais intensos. A Belotour, ela está de maneira integrada com a prefeitura, né? A gente viu aí um grande artista de renome nacional que trouxe uma repercussão nacional para o Carnaval de Belo Horizonte, na centralidade ali da nossa cidade, que são cartões postais da cidade, né? Então, assim, a gente viu uma repercussão muito positiva, a gente vê as pessoas ali curtindo o show, inclusive eu acompanhei o cortejo do início ao fim, depois a gente saiu andando e muita gente, foi demais, obrigada e tudo. E os ajustes de melhoria a gente sempre vai ter em todas as manifestações que vão acontecer e nós trabalhamos ativamente para isso também. O show do Alok agitou o centro de BH ontem à tarde. Vamos conferir como foi? Por quase 3 horas, o trio do Alok puxou mais de 500 mil foliões na Avenida Afonso Pena. Um mar de gente que aproveitou o último dia do carnaval na capital mineira com música eletrônica. E aqui não tinha folião cansado. A disposição estava lá em cima. Eu sou de Lafayette, estou gostando demais do carnaval de BH. Isso aqui é bom demais. Todo ano a gente está aqui, ano que vem estamos de novo. Com o tema Liberte o Seu Melhor, o trio do DJ arrastou foliões de todas as idades. Uma animação contagiante. É o Carnaval de Belo Horizonte, 100% joia para a terceira idade. E para essa quantidade de gente, neste ano a Prefeitura disponibilizou cerca de 13 mil banheiros químicos. A Polícia Militar estava atuando no meio dos foliões e contando com o auxílio de drones. Infelizmente, pelo menos 2 pessoas foram esfaqueadas durante a apresentação do trio elétrico do DJ Alok no Carnaval de Belo Horizonte. O primeiro caso foi registrado por volta das 7h50 da noite, quando uma adolescente de 17 anos procurou uma equipe policial depois de ser esfaqueada no braço. A vítima relatou que depois de uma confusão, uma mulher tirou a faca de uma bolsa e desferiu a facada no antebraço dela. A adolescente foi encaminhada para a UPA Centro-Sul, onde recebeu sutura no ferimento. No outro caso, um homem de 24 anos ficou gravemente ferido depois de ser golpeado por 3 suspeitos. O caso foi na Afonso Pena, na esquina com Rua dos Tamoios. Os militares encontraram a vítima caída e sendo atendida pela ambulância do evento. O jovem foi levado para o Hospital João 23. Os 2 casos vão ser investigados pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso. A tecnologia de reconhecimento facial ajudou a Polícia Militar a prender 72 criminosos durante o Carnaval de Belo Horizonte. Foi a primeira vez que a tecnologia foi usada na folia da capital. Foram detidas pessoas que tinham mandados de prisão em aberto ou que cumprem penas no regime aberto com tornozeleira eletrônica. E amanhã, a Polícia Militar apresenta um balanço completo do Carnaval. Segundo a PM, neste ano houve uma redução de 25% nos registros de furtos e de 30% nos casos de importunação sexual em todo o estado em relação ao Carnaval do ano passado.
E ainda sobre o carnaval, aqui em Belo Horizonte, essa quarta-feira de cinza está sendo marcada pelo cortejo de vários blocos na capital. Tem folclore, sofrência, cultura e muita agitação. Nesse momento ocorre a Babadã Banda de Rua, na Praça México, lá no bairro Concórdia. Às 14h tem o I Wanna Love You no Sagrada Família. E às 15h é hora do Bloco da Saudade, na Rua Arcos, no bairro Saudade. Termina dia 7, na próxima sexta, as inscrições do Mutirão das Famílias da Defensoria Pública de Minas Gerais. Quem detalha tudo é o repórter Nilton Lopes. O Mutirão das Famílias da Defensoria Pública de Minas Gerais acontece entre os dias 24 e 28 de março. O projeto busca resolver questões jurídicas, familiares, de forma rápida e acessível através da conciliação. Para nos explicar melhor como funciona o mutirão, eu converso agora com a coordenadora regional da Família e Sucessões na capital, a defensora pública Daiane Carla Mazon Dias Mendes. Daiane, explica pra gente o que é o Mutirão das Famílias e qual o principal objetivo dele. O objetivo do Mutirão das Famílias é atender as pessoas que estão passando por algum conflito familiar e têm a oportunidade de solucionar essas questões de forma extrajudicial, que é uma forma muito mais rápida, menos desgastante para esse grupo familiar, e ele é realizado através de sessões de conciliação. E nesse mutirão atenderemos várias questões, como questões de pensão alimentícia, guarda, convivência, reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecimento espontâneo de maternidade e paternidade. Então, tudo que envolve o grupo familiar, que eles estão passando por dificuldades, por conflitos, eles podem ser resolvidos através desse mutirão das famílias. E para participar do mutirão, é pago? Como que funciona? Não, nossos serviços são todos gratuitos. Serão marcadas sessões de conciliação do dia 24 a 28, que é feita com o defensor ou defensora pública, momento que além das partes terem oportunidade de dialogar, de compreender uma situação da outra, também recebem orientação jurídica, entendem melhor sobre seus direitos e seus deveres, principalmente quando envolvem seus filhos, crianças e adolescentes. É muito importante, né, que eles sempre priorizem o interesse dessas crianças e adolescentes. E para participar, vocês precisam fazer a inscrição até o dia 7 de março. E quais as cidades do estado vão participar desse mutirão? É Belo Horizonte, mais 18 unidades. Dentre elas, Betim, João Malevade, Unai, Uberlândia, Diamantina, Ubá, Ponte Nova e outras que vocês podem acessar o nosso site também, que é o defensoria.mg.def.br. Obrigado, Nilton. Uma pessoa ficou ferida num acidente envolvendo duas carretas hoje de madrugada na rodovia Fernão Dias, na chegada a Perdões, no sul de Minas. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Santo Antônio do Amparo. O acidente foi no sentido Belo Horizonte, mas no impacto da batida, um dos veículos atravessou a barreira de proteção e parou na pista no sentido São Paulo. No início da manhã, a pista ficou bloqueada nos dois sentidos e com um congestionamento de 10 quilômetros. Começa amanhã a primeira etapa de liberação do Fundo de Garantia para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário. Os resgates serão autorizados para quem foi demitido entre os dias 1º de janeiro de 2020 e a última sexta, dia 28 de fevereiro. Na primeira fase, será permitido o saque de saldos de até R$ 3.000, que será feito até o dia 10 de março. Já na segunda fase, será para valores acima de R$ 3.000 e vai ser repassado entre os dias 17 e 20 de junho. E amanhã começa a escala de pagamento da segunda parcela do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2025 em Minas, para veículos com placas de final 1 e 2. A escala segue até o dia 12, quando vence o tributo para veículos com os finais de placas 9 e 0. Para 2025, a expectativa de arrecadação com IPVA é de quase 12 bilhões de reais. Em março, no dia 31, também vence o licenciamento anual de veículos. O valor é de R$ 35,18. Detalhes sobre o IPVA 2025 estão no site
fazenda.mg.gov.br. O repórter Newton Lopes volta agora para falar do passe livre dos estudantes de BH, que tem até o fim de semana para fazerem as inscrições. Ele vai detalhar tudo para a gente. Estão abertas as inscrições para o passe livre estudantil em Belo Horizonte. Podem participar estudantes do ensino médio matriculados nas escolas de Belo Horizonte e que morem a mais de 1 quilômetro da escola. Estudantes em situação de vulnerabilidade social têm prioridade na concessão. O benefício cobre 100% do valor das passagens de ida e volta entre a residência do estudante e a escola, sendo válido exclusivamente para o transporte público coletivo municipal através do cartão BH Bus. O prazo para as inscrições termina neste domingo, dia 9, e as solicitações devem ser feitas pelo site oficial do Passe Livre Estudantil no endereço pbh.gov.br. Depois de realizar a inscrição, é importante acompanhar o status da solicitação no site do Passe Livre, onde estão todas as orientações e informações. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar a identidade e o CPF do estudante, comprovante de matrícula de 2025 com carimbo e assinatura da escola, comprovante de residência atualizado e, caso o estudante seja menor de 16 anos, o CPF do responsável. Se o cadastro do jovem for aprovado, o benefício terá validade de 1 ano. A Prefeitura chama a atenção para a necessidade de renovação anual. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. Os bairros Independência, Mineirão, Vila Independência 2, na região do Barreiro, e outros 15 bairros de Betim, Brumadinho, Juatuba, Ibirité, Mateus Leme e Nova Lima, na Grande BH, estão sem água hoje, devido a uma falta de energia elétrica nas proximidades das centrais de atendimento. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente, assim que o fornecimento de energia for reestabelecido. Segundo a Copasa, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. E no próximo bloco, no Atlético, tem decisão hoje pela Copa do Brasil e morre o escritor mineiro Afonso Romano de Santana. Nossa equipe está nas ruas do centro da capital, no entorno da rodoviária, e conferindo a movimentação do trânsito. Vamos acompanhar. Olá, Júnior Brasil. Olá, Juliana Lima. Muito boa tarde a todos. Olha, o trânsito aqui em torno da rodoviária de Belo Horizonte está super tranquilo, viu? Agora, já a movimentação de passageiros na rodoviária tem sido intensa neste feriado de carnaval e também nesta quarta-feira de cinzas. De acordo com a Terminais BH, concessionária que administra a rodoviária, somente hoje vai passar aqui mais de 28 mil pessoas. Em todo o feriado, mais de 266 mil passageiros. E foram feitos aproximadamente 276 mil embarques e desembarques. Saíram aqui da rodoviária 6.238 ônibus e chegaram 6.201. A quantidade de passageiros embarcando foi de 140.175 e teve alta de 4% em relação ao carnaval do ano passado. Nós conversamos com o israelense Ita, ele passou o carnaval na cidade de Ouro Preto e ficou muito encantado. Linda festa, linda people. Já o cantor de samba, Leonardo Lopes, veio do Rio de Janeiro para representar a escola de samba Imperatriz de Venda Nova e disse que vai voltar ano que vem. Viemos do Rio para representar nossa escola em BH. O carnaval foi excelente. Viemos aqui, eu e meus companheiros, e representamos grandemente a nossa escola. Foi show de bola. É com vocês aí no estúdio. E o repórter Giovanni Rodrigues volta agora ao vivo. Ele está com a executiva da Terminais BH, Vanessa Costa, para falar sobre o movimento das pessoas na rodoviária de BH. Isso mesmo, Júnior Brasil. Olha só, nós estamos neste momento com a diretora executiva da Terminais BH, é a Vanessa Costa. O Júnior falou muito bem. A Vanessa vai explicar para a gente quais são os principais destinos desses passageiros. Vanessa, muito obrigado, viu? Por nada. Bem, os passageiros até o momento, né? Nós vimos que a procura maior foi para a cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo
e Vitória. Essas as cidades fora do estado de Minas. E dentro de Minas, nós tivemos muita procura para Divinópolis, Sete Lagoas, Ouro Preto, Itabirito e São João del Rei. Então são embarques e desembarques. Exato, isso mesmo. Até o momento, nós já tivemos 148 mil passageiros embarcando e desembarcando aqui no terminal. Isso desde o dia 27, que foi a última quinta-feira, até a data de ontem. Esse número superou a nossa expectativa já em 4%. Nossa expectativa era de 142 mil para esse intervalo e nós já atingimos 148 mil passageiros. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Vanessa? Olha, para você que está nos acompanhando, se você quiser buscar qualquer informação aqui na rodoviária, você pode ligar ou enviar um WhatsApp para o número 31 2342 2600. Júnior Brasil, Juliana, é com vocês. Valeu, Giovanni, obrigado. E o Atlético decide hoje a vaga da Copa do Brasil contra o Manaus no Mineirão às 7h30 da noite. Já o Cruzeiro volta aos treinos e busca realizar amistosos, numa espécie de intertemporada do técnico Léo Jardim. Quem conta pra gente é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Chegou o dia da decisão contra o Manaus, é Galo e Manaus, o bicho pega hoje. Boa tarde, Júnior, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Hoje tem decisão importante para o Galo, que se conseguir a classificação, pode garantir mais 2,3 milhões de reais nos cofres do clube, tá? O jogo é no Mineirão contra o Manaus e vale a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético iniciou na primeira fase, deixou o Tocantinópolis para trás e agora vai enfrentar o Manaus dentro de casa, ou seja, um gramado bem melhor do que foi o primeiro confronto, né, Júnior? É importante a gente ressaltar isso daqui. Mas é um confronto importante e quem vai falar com a gente sobre o jogo desta quarta-feira contra o Manaus é o Gabriel Menino, volante do Galo, que falou sobre a expectativa para o jogo e também para a Copa do Brasil. Uma expectativa muito alta, a gente tem sonhos e objetivos a alcançar nessa competição, então creio que vai ser um jogo mais difícil, segunda fase, mas o objetivo continua o mesmo, que é classificar e chegar em busca do nosso objetivo final. É isso aí, o menino focado para o jogo desta quarta-feira. Lembrando que se ficar tudo igual no placar, né, no tempo normal, nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. E claro que amanhã a gente repercute tudo sobre o jogo entre Atlético e Manaus, hoje pela segunda fase da Copa do Brasil, às 7h30 da noite. Hoje também, quem volta aos trabalhos é o Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, que vai jogar novamente só no fim deste mês. Entre 29 a 31 de março, a data ainda vai ser definida pela CBF. O jogo será contra o Mirassol. Até lá, o técnico Léo Jardim terá muitos dias de trabalho e ele pediu à diretoria que sejam marcados amistosos contra times aí relevantes, né, no cenário nacional, em preparação a esse início do Campeonato Brasileiro. Um dos times que surgem como possível adversário, né, no amistoso é o Botafogo, mas nada confirmado ainda. Quando tivermos esses jogos amistosos, a gente traz aqui no Rede Notícia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara. Olha, a repórter Erlaine Grace volta a falar com a gente. Ela esteve hoje na missa da Igreja São José e conversou com o padre José Luiz Queimado sobre o significado da Quaresma e da Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um tempo de conversão. Está ao meu lado o padre José Luiz Queimado, reitor do Santuário São José. Obrigada por nos receber, padre. Fala para a gente qual o verdadeiro significado da data de hoje para os cristãos. Olá, Elaine. Olá, meu povo querido. É verdade, né? É um tempo de conversão. E a gente pergunta, conversão para quê? Conversão para a Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande dia dos cristãos, a ressurreição, né? A vitória sobre a morte. Por isso, 40ª dies, ou seja, o 40º dia antes deste grande acontecimento é o que marca o dia de hoje, né? Por isso, né? Tchenarum, né? Tchenarum significa o dia das cinzas. E as cinzas é para nos lembrar que
acabou a folia, acabou, né, essa coisa de carne, agora nós nos entregamos totalmente ao Senhor nosso Deus. Então este gesto de lançar cinzas na cabeça das pessoas remonta sim à Bíblia, às Sagradas Escrituras, porque é quando nós então nos arrependemos de nossos pecados e queremos nos entregar totalmente ao Senhor. É também um gesto simbólico, um gesto público, para dizer, eis-me aqui, Senhor. Qual o tema que a igreja no Brasil escolheu para refletir na campanha da fraternidade este ano? A campanha da fraternidade, ela está ligada realmente à ecologia. Vejamos, nós precisamos cuidar da nossa terra, do nosso planeta. Isso aí é a teologia do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele recolhe informações e teologia de São Francisco de Assis, que se inspira em Jesus, que ama a criação, que ama as pessoas. Então, sim, nós precisamos cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa terra. Meu povo, às vezes pode parecer, para algumas pessoas críticas, algo sem importância, mas não é. É muito importante cuidarmos daquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações. A gente continua falando agora que os bombeiros realizaram hoje de manhã um sobrevoo sobre a Serra da Calçada na região metropolitana de Belo Horizonte, para avaliar a possibilidade de novos focos de incêndio na área de vegetação. Segundo a corporação, uma chuva que atingiu a serra ontem à noite facilitou o combate às chamas. Ainda bem que choveu lá. E durante a madrugada, as equipes não observaram nenhum foco de calor e o fogo foi contido. O incêndio na Serra da Calçada começou na segunda-feira, dia 3. Segundo os bombeiros, a extensão da área queimada será calculada durante a fase de monitoramento e rescaldo. O Corpo de Bombeiros combateu hoje de manhã um incêndio em uma marcenaria no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital. O fogo consumiu todo o imóvel e as chamas atingiram também uma residência ao lado. Por volta de 8h30 da manhã, os bombeiros realizaram o rescaldo do incêndio e equipes da CEMIG foram acionadas para a ocorrência, uma vez que as chamas atingiram a parte elétrica dos 2 imóveis. O cantor Milton Nascimento foi homenageado ontem no desfile da Escola de Samba Portela, no Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta. Ele ficou muito emocionado e disse logo após a homenagem, abre aspas, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigado, Portela. Obrigado, todo mundo. Um beijão, fecha aspas. O desfile atraiu uma multidão e vários artistas marcaram presença na Sapucaí, ao lado de Milton Nascimento, como as cantoras Simone, Sandra de Sá e Bebel Gilberto. Foi uma madrugada marcada por música e emoção para celebrar a carreira de um dos maiores cantores do Brasil. Morreu hoje, aos 71 anos, o ex-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Ele foi vice-governador de Fernando Pimentel entre os anos de 2014 e 2018. Andrade também foi deputado federal entre 2006 e 2014 e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Dilma Rousseff. Entre 2013 e 2014, ele ocupou ainda uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por 3 mandatos. Entre os anos de 1994 e 2002, o corpo de Antônio Andrade será velado na Câmara Municipal de Vazante, no Triângulo Mineiro, e sepultado na mesma cidade. Morreu nesta terça o escritor Afonso Romano Santana. Afonso estava com 87 anos, era mineiro de Belo Horizonte, mas morava no Rio de Janeiro e sofria de Alzheimer. O escritor estava acamado há 4 anos. Ele deixou mais de 60 obras ao longo de 6 décadas. Lecionou literatura no exterior, dirigiu o Departamento de Letras da PUC-Rio, atuou como crítico literário e cronista do Jornal do Brasil e do Globo. O escritor também era presidente da Biblioteca Nacional, quando instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que está em vigor até hoje. Poesia reunida como Andar no Labirinto, Tempo de Delicadeza e Intervalo Amoroso são algumas de suas obras. O velório vai ser hoje na Capela Histórica do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O Papa Francisco passou bem a noite no Hospital Gemelli, em Roma. Segundo o boletim divulgado hoje
pela sala de imprensa do Vaticano. O pontífice dormiu bem e acordou pouco depois das 8 da manhã. O Papa Francisco segue estável, sem febre, sempre vigilante e colaborativo com as terapias. Não houve episódios de insuficiência respiratória nem de broncoespasmo. Internado, o Santo Padre não participa hoje nas celebrações da Quarta-feira de Cinzas, que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa. O Papa costuma presidir a missa deste dia, na qual os fiéis recebem uma cruz de cinza na fronte. As cinzas tradicionalmente procedem da queima das palmas do Domingo de Ramos, das celebrações da Páscoa do ano anterior. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 31996 8029 10. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã. Até amanhã.